Carlo Connect Blue 658, 113 of Hong Kong and 330 for Pushback Louis, Pushback Louis, check. Olá, seja bem-vindo a mais um Flap Interview. E hoje nós temos um convidado que é uma pessoa que eu vou falar sério, eu amo, tá? Ele é um exemplo de ser humano para mim. Eu deveria começar falando de ser humano. Ele é um dos caras mais elegantes, cordiais, humildes que eu conheci na vida. E em igual medida a tudo isso que ele é como ser humano, ele tem como executivo. Ele é um dos homens mais importantes na história da aviação do Brasil, só que ele disfarça muito bem, porque essa humildade dele faz com que essa estatura, essa dimensão, não seja compreendida por quem tem um primeiro contato. Mas eu tive a honra e a sorte de conhecê-lo há algumas décadas e é um privilégio recebê-lo hoje aqui pela primeira vez nos estúdios da Flap TV. Luiz Carlos Afonso, que honra, que alegria ter você aqui. Muito obrigado, Panda. É um prazer muito grande estar aqui com você, que eu considero um grande amigo também e um profissional excepcional aí, um amante da aviação e de muita competência. É um prazer grande estar aqui. Enfim, o Luiz Carlos, né, ele é uma referência na Embraer, né? Ele é uma referência na aviação mundial, mas não existe pessoa que, quando se inteira a respeito da importância da contribuição, do legado que é a indústria aeroespacial brasileira, não entenda a estatura, a grandeza do Luiz Carlos Afonso. Eu sei que ele fica meio chateado com essa rasgação de seda, mas eu acho que é inevitável começar falando isso. Antes, porém, de entrar no assunto, a gente agradece os nossos 3 patrocinadores, a MF Import, uma loja de carros importados aqui em São Paulo com mais de 500 carros, e você pode encontrar lá desde clássicos fora de série, veículos de coleção, supercarros, enfim, é uma Disneylândia para quem gosta de carro. A gente agradece também a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, uma grande operadora dos jatos Embraer, e que vai usar vários deles para fazer mais de 3.600 voos extras a partir aqui do Aeroporto Central de Congonhas, agora na autoestação. Então, com esses voos extras, a Azul vai voar para os destinos onde já opera regularmente em Congonhas e vários destinos extra escolhidos a dedo para você poder curtir uma praia, descansar no final do ano. Então, voeazul.com.br, você adquire sua passagem para voar aqui do centro de Congonhas. E, finalmente, a gente tem que agradecer a Fiesc, que montou, juntamente com o Senai, uma escola de mecânicos de aviação em Palhoça, Santa Catarina, que é um show, um lugar de primeiro mundo. Você faz o seu curso online e a prática lá, e eu já tive lá, é uma instalação de primeiro mundo. Tem uma célula de bandeirante, helicóptero, você aprende na prática e sai de lá com o seu diploma de mecânico de aviação, uma profissão que está sendo extremamente solicitada e onde existe carência mesmo de mão de obra qualificada. Tá bom? Então, com isso dito, partimos, decolamos aqui. Nome completo? Luiz Carlos Afonso. Natural de? São Paulo, capital. São Paulo SP? São Paulo, Nasceu em que SP. bairro? Na Moca. Que maravilha! Eu sou da Moca. Joguei basquete no Juventus. Mais São Paulo que Moca não existe, né? Acho que é o Exatamente. bairro símbolo da cidade, né? Minha avó é da Moca também, da rua Caetano Pinto. Era perto. Nós morávamos na Avenida Paz de Barros. Clássico. E prato preferido? Bobó de camarão da dona Eliana. Minha esposa. Ufa, né? Aí você jogou pra torcida, né? Então, tem que pensar nisso. Dona Eliana, ele não titubeou, tá? Foi bobó de camarão. Uma hora você pode convidar que eu vou lá experimentar também, tá? Opa, tá convidado. E time do coração? Santos. Clássico Toda a também. geração Pelé, Claro. né? E onde que entra a aviação na tua vida, Luiz? Olha, mas antes, o Panda, eu preciso falar, você falou que eu fico sem graça com a rasgação de seda, mas não é, e você falou da humildade, mas não é humildade, sabe? É realismo. Porque o nosso business aqui, né, projetar avião e mesmo enquanto executivo, é uma obra coletiva, sabe? A gente nunca pode perder isso de vista, né? Tá. Então eu sempre, mesmo quando você lidera um projeto, né, que eu tive, né, o privilégio de fazer algumas vezes na Embraer,
é um trabalho de time, né, e o sucesso é do time. Ah, Então eu realmente eu acredito, assim, sinceramente nisso, sabe. eu sei, só agradeço porque só corroborou a minha tese de abertura, mas essa conclusão a respeito da sua relevância, da importância da tua carreira, não vem apenas do que eu penso de você, vem da observação dos teus colegas, dos teus pares, dos teus comandados e a maneira como eles se referem a você. Você é referência, né, e referência muito mais do que simplesmente um executivo, você é referência como ser humano, e isso eu acho que tem um valor extraordinário, né. Quando as pessoas falam da maneira como falam de você, com uma gratidão, eh difícil de esconder, a gente fala: "Puxa, que coisa espetacular", né. E a prática só comprova isso. Mas vamos lá, Vamos como lá. que a aviação entra na sua vida? Olha, eu, assim, desde muito novo que eu, né, sem ter ninguém da aviação na minha família, não tem piloto, não tem engenheiro, ninguém ligado à aviação, de alguma forma, eu acho que os aviões atraem os meninos e as meninas, né. Então eu me apaixonei pelos aviões, e tem lá desenhos desde muito cedo, mas um evento, assim, muito bacana, né, a primeira, né, talvez o mais importante, com 10 anos eu escrevi uma redação, né, na escola era uma redação tipo: "O que você quer ser quando crescer?", né. Eu escrevi que eu queria ser um piloto engenheiro, seja lá o que eu entendia, né, por isso, né, talvez fosse um engenheiro aeronáutico, mas eu também acho que queria pilotar aviões, né, e que eu queria projetar um grande avião. Para, aspas, né, o maior conforto dos turistas, né, mas que para fazer isso eu sabia que eu tinha que estudar muito, tinha que fazer o ITA, Já está na redação? tá na redação. E depois, bom, enfim, depois tem mais uma série de coisas, mas todas ligadas a essa visão, assim, Aham. da aviação, né. Que incrível, né. É. E eu ganhei essa carta me foi entregue pelo meu pai quando eu fiz 50 anos, porque a Que carta ficou, assim, esquecida, aquelas coisas do destino, meu pai justamente estava mudando já estavam ficando, né, mais de idade, estava mudando de uma casa maior para uma casa menor, então teve que olhar as caixas, né, aham. e os arquivos, né, e ele achou essa que ele tinha guardado na época, e aí ele me entregou na festa do aniversário, Ah, que onde máximo. os meus filhos leram essa carta, aí foi Mas hoje ela tá bem tá guardadinha, né. bem guardadinha. Que lindo. E aí foi fazer o ITA mesmo? Fui fazer o ITA, fui fazer o ITA, e foi assim, para assim, o ITA ele é transformador, né, o ITA é uma experiência transformadora, né. Primeiro tem que se preparar, né, para entrar, né, então tem que ter bastante determinação, mas o ITA é uma escola tempo integral, nós moramos na escola, o alojamento, o H8, né, então a gente fica muito próximo dos colegas de turma. E assim, então para mim foi uma oportunidade incrível de conhecer outras culturas, outras criações, né, Tá. porque a nossa família sempre foi, assim, muito unida e tal, e lá você e tal e o ITA ele é muito plural, tem pessoas do Brasil inteiro, o vestibular é nacional, ele recebe muitas pessoas, de diversas inclusive, assim, substratos, Estratos sociais? sociais, né. Então, assim, uma pluralidade incrível que para mim foi assim, abriu muito os meus horizontes e eu adorei, né. E até hoje a gente tem muito contato com a turma e com os amigos, então, enfim, foi espetacular. E pude estudar, né, pude avançar no caminho Na tua da paixão. da engenharia aeronáutica. E aí você se forma em engenheiro aeronáutico no ITA em que ano? Engenharia aeronáutica em 82 Tá. e, né, aquele sonho lá do piloto engenheiro, já desde o primeiro ano eu comecei a voar de planadores, Ah, porque é uma tradição, né, de parte, assim, dos alunos do ITA, voar de planadores, né. tá. Então inclusive o clube tem hoje não está mais no CTA, né, ele foi criado no CTA, hoje DCTA, e o nome mantém até hoje, é Clube de Voa Vela do CTA, hoje opera em Caçapava, Tá em Caçapava? está em Caçapava. Devido ao tráfego em São José, né. Mas já no primeiro ano eu comecei a voar de planadores, que é uma paixão até hoje, eu Qual vou até planador você voa? hoje. Um Blahnik? Eu comecei com o Blahnik e com o Neivão. Eita. Aí voei de Quero-Quero, depois de Olímpia, Urupema,
depois o Jantar, né, os planadores do clube. Sim, tá. Eu voei de planador um pouquinho também em Jundiaí. Blahnik. De Blahnik. É. É uma excelente máquina. Escola, né? Escola maravilhosa. Mas não voei muito não, assim, que voava mais era um amigo, às vezes eu ia de saco, assim. Mas puxa, que bacana. E aí, com o diploma na mão, um emprego na Embraer ou passou por outro lugar antes? Eu fiz estágio no 4º ano ainda do ITA, eu fiz estágio na Embraer. No 5º ano, já as instituições financeiras, elas já buscavam engenheiros, né. Uhum. E aí ofereceram, né, tinha uma instituição financeira, ofereceu vagas ali para alunos do ITA, eu falei: "Olha, eu vou experimentar", né. Porque eu sabia, assim, eu sabia que eu tinha que, né, assim, eu tinha que construir a minha carreira. A Embraer era uma empresa estatal na época, né, então tinha um pouco, era uma empresa bem menor. Eu fui experimentar, né. Aí eu fiz 1 ano de estágio num banco e eu gostei, porque assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. No fundo, eu tudo que é interessante, desafiador, diferente, me atrai, eu gosto de entender e aprender. Eu gostei muito, mas aí eu pensei: "Olha, poxa, eu sou apaixonado por aviões, né, fiz engenharia aeronáutica, acho que eu vou para a Embraer mesmo, ficar lá um par de anos e depois a gente pensa". É, esse par de anos virou quantos? 42, em janeiro 43, And daqui a counting. pouco and counting. Exatamente, é. Não te deixam sair, né? Não me eu acho que sim, as pessoas querem que eu continue, eu também continuo me divertindo muito, Show de bola. muito desafiado e está sendo excelente, né. Mas agora você vai contar Excelente. devagarzinho, tá? Você volta para a Embraer aí de contrato assinado e é lotado e vai cuidar. Qual que é o teu primeiro projeto na Embraer? Então, o meu primeiro, a Embraer, naquela época, tinha um programa até para atrair, engenheiros, era um programa de trainee, onde o engenheiro passava 1 ano nos seus Ah, fornecedores. ok. Então eu fui contratado, fiquei uma semana na Embraer, mas tudo já estava planejado dessa forma. Aí eu passei 1 ano na França, Tá. na região de Paris, né, numa fornecedora de trem de pouso e sistemas hidráulicos, para a Embraer. E eu fui trainee lá, fiquei com concentração na engenharia, mas passei um mês no financeiro, um mês na produção, um mês na administração, serviços, né. Tá. Então, assim, foi duplamente interessante. Primeiro que eu tive uma visão abrangente, né, da empresa, mais uma vez uma cultura diferente, foi muito bacana, né. A gente só percebe a cultura do nosso país quando a gente olha de fora, né. E então foi espetacular. Que empresa, desculpa, você Ela se chamava Eram, mas ela foi sendo comprada pela Messier, Messier Espanol Bugatti. Bugatti, hoje está no grupo Safran. Quem não tá, né? É. E também acabou que, assim, o destino, a gente não pilota tudo, né. Eu, assim, que sempre gostei de avião, e o curso do ITA, ele é muito focado em aerodinâmica, estrutura e motores, e Aham. menos em sistemas. Lá atrás, né, Tá. isso já evoluiu, né. E eu, assim, por uma questão do destino, um pouco por essa oportunidade de ser trainee, eu acabei começando a minha carreira na Embraer em sistemas, o que completou muito a uma visão, assim, Mais holístico. abrangente, né, mais holística do que é o avião. Então acabou sendo importante para mim. E aí, quando eu voltei depois de 1 ano, justamente eu estive então na França em 83, Aham. que foi o ano do primeiro voo do Brasília. E o Brasília foi o primeiro avião categoria transporte da Embraer, parte 25, né, para Sim. os conhecedores. Então, assim, os projetos anteriores tinham sido Bandeirante Xingu, e o Brasília o primeiro categoria transporte, onde os requisitos são de um nível completamente diferente de redundância, de integridade, né, a forma dos relatórios. E a Embraer, então, ela estava aprendendo e estava tendo, né, as dores do aprendizado no Brasília, e em particular o sistema de trem de pouso, sistema hidráulico, estavam com bastante problema, não estava funcionando, né. E o Guido Pessotti,
que foi era o diretor de engenharia, com quem eu aprendi, assim, uma Nossa. enormidade, ele era um gênio, né. E ele falou: "Luiz, então você vai ser o responsável pelo sistema de trem de pouso", porque o diretor técnico lá da ERAM Aham. tinha falado: "Ô Guido, segura esse Esse menino rapaz aí. aí, segura esse menino para te ajudar nessa questão do trem de pouso", porque eu, assim, inicialmente eu talvez fosse para a fábrica de trem de pouso da Embraer, que hoje é a EDE, que é um sucesso, né, que começou com a MX, então eu talvez então, assim, mais uma vez foi óbvio, porque eu ter ficado no corpo da engenharia, Aham. né, com o Guido e fazendo avião, claro que me atraía muito mais, e eu tive a oportunidade, assim, na largada de ter um mega desafio, para o qual, inclusive, eu não estava nem um pouco qualificado, mas aí, é um traço, né, fortíssimo da cultura da Embraer, que é as pessoas na Embraer gostam de ensinar os outros, né. Então eu fui, assim, absolutamente acolhido, tinha um problema que, na verdade, até o grupo não sabia, né, qual era a solução, mas eu fui muito ajudado pelo meu chefe, que foi o Paulo Serra, na época, e outros engenheiros que, sabe, se dispuseram Uhum. a me ensinar e aprender. Eu, assim, virei o responsável pelo sistema Tá. e conseguimos certificar no prazo em 85. Então, assim, a gente teve que começar do zero, no meio do produto do projeto, né, do desenvolvimento, o avião já estava voando. Então foi um case de sucesso aí, Que e interessante. que gerou uma certa exposição para mim, que depois me ajudou, claro, também a ter outros, desafios Tá, importantes. mas, só para ficar claro, você cuidava de trem de pouso e sistema hidráulico ou não? Não, principalmente era assim, o sistema hidráulico de atuação do trem de Ah, ok. pouso, não a geração, mas Tá. porque o sistema hidráulico de atuação do trem de pouso tinha problemas, o próprio trem de pouso, né, a estrutura tinha No problemas, desenho original. no desenho original. As portas do trem de pouso eram mecânicas Hã. e as cargas eram muito altas, o trem não conseguia Suportar. por exemplo, o sistema de emergência, né, de Aham. abaixamento do trem de pouso é o free fall, né, Sim. você, destrava ele em cima, ele desce por gravidade. E as cargas aerodinâmicas na porta, especialmente do de nariz, eram tais que o trem não descia, né. Hã. Então o sistema de emergência não funcionava, e aí foi preciso mudar a arquitetura, as portas passaram a ser atuadas hidraulicamente, Tá. mas aí você tem que criar um sequenciamento para o trem não bater na porta, porque elas se tornam independentes. Ou seja, teve que refazer Muita coisa. muita coisa, mas foi um aprendizado incrível. E fez um sucessinho, né, o Brasília? E 356 produzidos, né, e foi uma escola, né, porque nós finalmente aprendemos, né, a fazer o avião um categoria airliner. transporte. Até hoje a Embraer opera um Brasília, que é o Sim. nosso shuttle entre São José dos Campos, Papa Serra Delta? Botucatu e É Papa Serra você é o lembra dos Papa Serra prefixos melhor do que é o eu, viu, Papa Serra Charlie, que é um commuter, né, vocês ficam entre Gavião e Isso, São José. leva os nossos, colaboradores entre Isso, os sites, né. é um ex-passaredo, é o Papa É, Serra Charlie, é. acho. É, não voei nele ainda não, espero um dia voar, Você mas voei de precisa Brasília. você precisa visitar o nosso protótipo do IVE, que fica em Gavião Pois Peixoto, é, aí você vai a São José e voa de Brasília só marcar, Até Gavião Peixoto. só marcar. Vamos combinar. Mas enfim, puxa, que bela escola, hein. E foi um projeto fundamental para a continuidade da Embraer, né. O Oi? sucesso do Brasília foi o que manteve o lifeline, assim, né. Naquele mesmo tempo, né, 2 projetos foram, assim, determinantes para a Embraer, o Brasília e, ao mesmo tempo, o A AMX, MX. que foram 2 projetos desenvolvidos, simultaneamente, e o Brasília abriu o caminho para aviões comerciais maiores, e o AMX que trouxe, tecnologias importantes, né, como o fly-by-wire, o leme era fly-by-wire, aviônicos, integração de sistema software embarcado, e a própria fábrica de trem de pouso, porque ela nasceu como um investimento Para o do AMX. programa AMX, e Que foi mesmo uma parceria quase igual com a Air Italia, né. foi a Embraer ficou com 1/3, Ah, a Yermak e a era uma Alitalia na época, né, né, 1/3, então a Embraer teve 1/3 tá. e de um programa, assim, que não existia, quer dizer, era um avião que não estava voando, então realmente,
foi também uma escola trabalhar junto dos italianos. Porque aí não foi nem tanto transferência, né, de tecnologia, foi mais desenvolvimento de tecnologia, né? Foi, mas se aprende Claro. ao executar um programa, né, Aham. então a Embraer aprendeu bastante, mas não no modelo de transferência de tecnologia, no modelo de executar um projeto em conjunto, em colaboração, onde se aprende mais do que na transferência de tecnologia, porque o Imagino. melhor jeito de aprender é fazendo, né. Você participou do Não, MX? Não, porque eu eu estava no eu Brasília. eu estava no Brasil. Na verdade, no meu ano lá na França, eu projetei o atuador hidráulico da porta do MX, então eu posso dizer que eu trabalhei um Tem um pouquinho dedinho seu no MX. no MX, né. Bom, aí com esse sucesso todo, Brasília vendeu aí mais de 350 aviões, enfim, colocou a marca Embraer nos 5 continentes. O Bandeirantes tinha feito isso, mas em menor escala. Mas o Brasília realmente traz uma maturidade, uma presença, da Embraer no mundo todo. O que que acontece com a sua carreira depois que você sai do Brasília? Só um comentário ainda sobre o Brasília foi o nosso primeiro avião, projetado para requisitos do mercado global, porque o Sim. Bandeirante ele acabou virando um produto global, mas começou com os requisitos da Força Aérea Uhum. para o Brasil, né. Então ele foi, de certa forma, inovador do ponto de vista de requisitos globais, empresas americanas, né, Sim. aviação regional que já avançava muito lá nos Estados Unidos. Depois do Brasília, a Embraer, lançou o CBA 123. Então eu já tive inicialmente uma posição, assim, já de liderança de um trecho do avião, o nome que o Guido deu na época era de capitão de zona, né, era uma zona do avião, um pedaço do Tá avião. bom. É claro que havia todo tipo de piada É evidente. em relação a esse título, mas então o avião todo, assim, fisicamente ele estava dividido com líderes, então foi já uma primeira oportunidade de integrar coisas e disciplinas, né, Uhum. além daquelas, iniciais. Aí você para de ir pra Itália e começa a ir pra Buenos Aires. Infelizmente é um projeto que não deu certo, né, Uhum. a gente até pode falar um pouco sobre É, isso, eu né. tenho curiosidade, o que que matou o CBA? Acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, uma parceria, né, com um parceiro que, do ponto de vista de, assim, de desenvolvimento tecnológico, até de capital humano, as pessoas eram muito boas, sabe, tinha profissionais ali muito competentes. Eu acho que talvez tenha sido um erro mortal, eu considero, fala-se muito pouco disso, é uma visão minha, que a aviação regional estava crescendo, estava explodindo. Se fosse um avião menor, né. Cada vez buscando aviões maiores. Então 19 era foi o Bandeirante, Brasília 30, o mercado já estava querendo avião de 50 50. lugares. Nós resolvemos fazer um Bandeirante modernizado, É então que eu nós ima andamos para trás. E a aviação comercial é seat mile costs. Aviação comercial é custo unitário, é custo por assento milha, e aí fazer um avião pequeno, para concorrer com um de 30 ou um de 50 é impossível. E as empresas precisavam de capacidade, porque a aviação geral tal, né. Então esse eu acho que foi um erro mortal. E depois na execução, também, como o objetivo, né, foi fazer um bandeirante muito bom, né, pressurizado, muito veloz, eu acho que houve um exagero sim, nos requisitos. Então os requisitos para um avião tão pequeno, o avião tinha que ser mais simples, né, e e aí se errou um pouco, né, se buscou um avião rápido, achando que isso reduziria o custo operacional, porque ele voaria menos tempo, né, então o É, custo, mas mas são as etapas muito etapas pequenas que esse avião tira voa, 3 minutos. e o que aconteceu foi que o custo unitário subiu, e as empresas elas simplesmente preferiram comprar um Beech 1900. 1900D, mas que custava metade do preço, então o custo de capital era muito significativo, então ele foi um fracasso. Agora, ele foi um sucesso tecnológico. Por quê? Porque no CBA 123 nós desenvolvemos as tecnologias que depois foram aplicadas no 145, que foi um desenvolvimento, que foi bem, em parte, em função das tecnologias. Então, ainda que o 145 tenha sido a jato, o CBA a hélice, Pusher.
Mas ele era pusher, então os motores estavam atrás, tinha empenagem com incidência variável, EICAS, uma aviônica já moderna, trins elétricos, então uma série de tecnologias foram replicadas com sucesso. Aí nesse meio tempo, né, olha o 145 aí, Eu estava lá nesse dia, o rollout. É, É. né. fui com o Mar Fontana. Que bacana. E a Transbrasil encomendou, né? A Transbrasil Chegou a encomendou. encomendar, não É. recebeu, mas encomendou. Foi um sucesso Foi. esse avião. E aí entre, né, o CBA 123 e o eu não sei se eu vou continuando, ô Panda? Por favor. Aí o CBA e aí a Embraer entrou em crise, né, Sim. com o CBA, porque o CBA não avançava, Não vingou. também não vencia, ele nem chegou a ser certificado. Eu voei dentro, fiz um voo dentro como passageiro do CBA 123, Interessante. era extremamente silencioso, o avião do protótipo, né, com os motores atrás, né. E, enfim, mas era um programa que ia, não ia, e a Embraer entrando em crise, porque aí foi uma crise tripla, né, crise mundial, petróleo, Brasil em crise e a Embraer em crise, porque tinha feito um programa que Que não vingou. não vingou. Então nós vivemos lá uma crise tripla, muito difícil, né, e começou a haver, né, dispensas e tal, e mais para frente o Osiris volta. Bom, antes até do Osiris voltar, nós percebemos, né, que o mercado estava indo para 50 centos, então nós começamos a fazer o 145 até antes da volta do Osiris. Tá lá aquela. Olha lá, exatamente. Deixa eu pegar aqui, porque Pega as várias versões. Tem. Tem. Inácio, conta pra gente aqui, ó, como o Brasília nasce aí, né? É o centro de investimento. Exatamente, a Embraer estava em crise tripla, né. Aham. Então, a visão foi: "Poxa, temos que fazer um avião maior, né, e com o mínimo de investimento", porque a empresa simplesmente não tinha recursos para Nova asa. nova asa e tal. Aí, aqui o que aconteceu? Se buscou fazer um jato com asa reta e não asa enflechada, tá certo? Que não é tão comum. Que não é tão comum e não é adequado para a velocidade que se quer, né. Aham. E o motor numa posição que também Pouco tradicional. não é pra nada não redesenhar trem de tradicional. pouso. Mas sabe que houve outras versões, né, desse Sim, avião, né. sim, sim. Tem uma versão com o motor embaixo da asa, mas aí o avião ficava alto, parecia uma garça, né, Aham. porque o avião, O ground clearance era. o ground clearance não permitia, e chegou até um motor com um pilone para cima, Sim, né. tipo VFW 614. Exatamente, né. E finalmente o motor foi para trás, que é o lugar certo para e a asa virou uma asa enflechada, que são duas coisas, enfim, que é o correto, claro que com investimento maior. Não adianta tentar investir menos e fazer um avião ruim, né, essa é uma coisa básica, né. Mas é uma curiosidade, a gente tem esse modelo aqui com a matrícula Carlos André Spagatti. Olha aí. Tem isso aqui também, né? Que bacana, isso aí. É o CAS. Bacana que você continua preservando a história da Flap e do Spagatti. Parabéns, viu, Sempre Panda. preservaremos, né? Eu tenho uma gratidão eterna com ele, né? Eu leio a revista Flap desde os 7 anos de idade, então Olha. imagina como me emociona fazer parte desse projeto hoje. Bacana, parabéns. O Spagatti! Aquela figurinha inesquecível, né? Isso mesmo. Bom, aí resolveram fazer direito, fizeram, mas a empresa estava no limite, né? Na capacidade de investimento. Quando já um pouco mais à frente, ainda no CBA 123, aí eu tive meu primeiro cargo de liderança formal, Tá. que aí eu virei aí um chefe de seção, na época que seria um gerente, né, seria equivalente a um gerente hoje, da área de comandos de voo, mecanismos e trem de pouso. Então foi uma primeira área híbrida. Uhum. Então, lá tinha trem de pouso, porque foi um pouco o que eu vinha fazendo antes, né. Mecanismos, que era uma área que a gente achava que tinha vários mecanismos na porta de passageiro, porta de trem de pouso,
mecanismos, de comando de voos mecânicos, né. Isso era muito espalhado e se concluiu que aquilo era uma única disciplina, então se colocou tudo junto nessa Interessante. seção. Hã, e a parte eletrônica bom, então todos os comandos de voo, elétricos, hidráulicos, mecânicos e também o piloto automático, então Nossa, também eletrônico. Então virou foi uma primeira experiência de uma área bem multidisciplinar e já com comando de voo, então tinha bastante a ver com aerodinâmica, é qualidade isso que de eu ia falar. voo, né. Então foi bacana, foi uma acho que eu consegui me tornar, né, mais abrangente e fui alargando um pouco os horizontes, né. Isso foi em 88. Então assim Então desde o comecinho do projeto do 145, né? é. E depois ainda e aí o que aconteceu, né, a Embraer entrou em crise e aí várias gerações foram saindo, né, a Uhum. Embraer foi diminuindo muito, ela reduziu muito o número de funcionários. Um pouco antes da privatização, quando o Osiris voltou, foi curioso que quando o engenheiro Osiris voltou, ele falou: "Não, vamos retomar o CBA 123, porque a gente precisa de caixa, o CBA está muito mais avançado Hum. e é a nossa maior oportunidade de terminar. O 145 estaria muito longe e a gente não tinha recurso". Mas isso durou alguns meses, ele logo isso foi quando ele chegou, né, então era uma visão quase que externa, né, Uhum. mas alguns meses depois, quando ele se inteirou sobre tudo que eu acabei de escrever, ele falou: "Não, é o 145, mas o motor é atrás". Foi o engenheiro Ele que Osiris que botou tá, o motor no lugar certo, né. tá. Mas assim, aí foram gerações de líderes que deixaram a Embraer. Teve 2. Primeiro foi o Guido o engenheiro Guido que saiu, aí teve uma nova diretoria e, e depois quando houve a privatização, mais uma vez a diretoria mudou, né, e nós estávamos nesse período, antes da privatização e depois da privatização, trabalhando no 145, né. Então quando houve essa primeira, assim, mudança, né, da diretoria, que foi em 91. Eu tinha virado chefe de seção em 88, em 91 o Guido saiu e o Horácio Forjás virou o diretor técnico, na época era o título, né, e eu virei então aí o gerente de sistemas, Tá. então todos os sistemas, né, incluindo o motor, né. Então aí o horizonte Ampliou mais aumentou ainda. mais ainda e então no 145, no grosso do trabalho do 145 até a privatização, eu fui o líder dos sistemas do 145. E aí quando privatizou, houve mais uma troca, e aí o Horácio saiu, em fevereiro de 95, aí eu virei o diretor técnico, né. Então realmente foi tudo muito rápido, né. Sim. Em 88 foi meu primeira cargo de liderança, em E 91 eu nesse momento entra gerenciei. o Maurício Botelho, né? Inicialmente o Juarez Vanderlei, Certo. saudoso Juarez Vanderlei, mas Certo. ele entrou como um CEO de transição. Ok. Enquanto os novos acionistas controladores Indicavam. buscavam quem seria o novo CEO. E então mas aí ainda em 95, lá para setembro, Maurício Botelho chega e o Juarez permanece, Uhum. porque ele já entrou, assim, como um interino, né. Mas fazem uma cogestão. E aí não, mas ele permaneceu como vice-presidente de defesa, então ele Ah, virou um vice-presidente, e o Maurício assumiu com todas as bom, mas é um nome toda a força. ungido pelos investidores, né, e que escreveria uma história igualmente brilhante na Embraer. Brilhante, brilhante. O Maurício Foi Botelho realmente fez um trabalho espetacular. ah, Ele soube preservar, eu acho que assim, ele soube preservar o que a Embraer tinha de bom, porque a Embraer estatal tinha, né, várias áreas não totalmente desenvolvidas enquanto estatal, né, mas ela desenvolveu muito bem a capacidade técnica de desenvolvimento, o DNA que vem lá do ITA, do CTA, a capacidade de produção, aham. né, de qualidade, né, e, então o Maurício ele valorizou
e preservou isso, né, e trouxe novas competências, né, gestão financeira, foco no cliente, né, customer support, uma gestão mais moderna de pessoas, enfim, uma série de coisas. Ele modernizou muito a empresa, Uhum, planejamento estratégico, né, uhum. e E mas ele ele não soube tinha preservar. e ele não tinha experiência prévia em aviação, né? Ele vinha de outros Não setores, né? tinha, não tinha, mas ele Mas era um era grande executivo, né? um grande executivo. A carreira do Maurício, como a do Francisco, né, Aham. também, uma carreira diferente da que a gente faz numa grande empresa, né, eles são executivos que logo, ainda relativamente jovens, né, se tornam CEO. Uma empresa pequenininha, mas depois vai crescendo a empresa mas com uma larga experiência como o número um, né, como conduzindo um negócio. E o Maurício realmente, e ele, assim, ele uniu uma empresa que estava, assim, muito abatida, né, com toda a dificuldade pré e pós, privatização. Então ele E foi um liderou período e difícil, né? A opinião pública contra a a privatização da privatização, Embraer, enfim. mas não Não, havia outro caminho, e o Osiris Silva, mais uma vez, engenheiro Osiris, desempenhou um papel fundamental, que ele, como fundador, volta sim. para dizer: "Esse é o melhor para a empresa", né. Acho que sem o Osiris Silva Ah, não teria havido a privatização, acho que porque há muitas pessoas contra, né. é, foi um tema agudíssimo na época, né? Eu É, lembro que era é. tóxico falar sobre isso. E o Maurício, quando voltou, ele disse: "Olha", ele também logo percebeu, né. Olha o Osiris aí. Ele Essa foto é muito bacana. é, Eh, o Maurício falou: "Prioridade 00 é o 145". Ele sabia que era o avião da virada, então todos os recursos, não dá para falar do 145 sem falar do Satoshi, né, que foi o diretor do programa 145. Ele foi, assim, o grande arquiteto de como fazer um avião sem dinheiro. que E incrível. ele criou, eu diria que o Satoshi criou na indústria, na nossa indústria, a mecânica, né, da parceria de risco. O 145 ele foi feito com parceiros de risco. O exemplo que eu gosto de dar é o da, na época era Gamesa, hoje é Aernova, uma empresa Espanhola. espanhola, de um grupo forte espanhol, localizado no País Basco, onde havia recursos para o desenvolvimento regional. Um grupo forte, mas zero experiência em aviação. E Uhum. eles decidiram entrar em aviação. Então a Embraer entrou com a sua propriedade intelectual, literalmente ensinando pessoas lá, para ensiná-los a trabalhar com aeroestruturas. E eles financiaram eles então ficaram responsáveis pela asa, que a gente não tinha dinheiro para fazer, tanto que tentamos fazer essa aqui, né. Pois é por Então, isso que eu assim, lembro. como é que nós vamos fazer uma asa? Bom, tem que ter alguém que faça e pague pela asa. E a Gamesa que ah, E não só isso, como nós estávamos transferindo propriedade intelectual e eles produziriam a asa, o Satoshi fez um acordo em que eles ajudariam a financiar a nossa parte do programa. Então eles também foram um investidor no programa, que eles legal. deram um funding, que é como a gente chama, né, recursos para financiar a nossa parte. E como a Embraer, eu costumo dizer, né, a Embraer tinha uma situação muito difícil, Hum. não podia nem colocar o dinheiro na conta, porque a gente não sabia se algum credor, né, pudesse, eh eh, Que é esse pegar a conta. Então a Gamesa, ela é. fornecia os hardwares pra gente, ela fornecia Aham. computadores, enfim. E Esse é um derivativo é, do 145. mas já é a configuração Satoshi, né? Já é a configuração Satoshi Osiris. E podemos dizer que também da engenharia, né, do Claro, Horácio e tal. claro. Então asas já enflechadas, Aham. motor atrás, e foi um avião de muito sucesso. Sim. E às vezes a dificuldade nos leva as histórias aprendidas, e as dificuldades nos fazem melhores, né. Então o CBA 123 a gente exagerou um pouco nos requisitos. E a dificuldade de recursos muito restritos, né, o 145 ele foi desenvolvido como back to basics.
Então era um jato, porém com custo de turbo-hélice. Esse Uhum. foi o nosso mote, porque os nossos competidores eram o Saab 2000 turbo-hélice e o CRJ jato. O CRJ derivado de um avião executivo e o Saab a hélice que os clientes não queriam muito, né. Não, vamos fazer a jato, mas com custo de turbo-hélice. Isso foi um sucesso importantíssimo. Essa aí é a cabine. Deixa eu ver, não, essa é a cabine do E-Jet. É. Vamos na cabine do E-Jet. É. Mas o manche é um manche que vem desde o Brasília, Pois é, tradicional. tradicional. A la Concórdia. A la Concorde, isso Né. mesmo, é. E então, até hoje o 145 ele está em operação um número muito maior do que o CRJ. Os CRJ estão Sim, sendo eu aposentados fui mês passado. e o 145 continua em operação até hoje, por quê? Porque ele tem um custo operacional mais E baixo. entregando. Tremendo E produto. entregando, confiabilidade, né. Produtão. Foi um tremendo sucesso e foi a virada, né, realmente a Sim. virada. Se esse produto não tivesse, tido sucesso, talvez a Embraer não tivesse continuado ou talvez tivesse continuado numa escala muito menor. Porque é bom lembrar, né, nessa fase a Embraer tinha na área militar basicamente o Tucano e os derivativos, né, da família 145, mas tinha 0 aviação executiva, né. Ou seja, tinha Não tinha não tinha. aviaçãozinha, tinha o Xingu, Ah, bom, ok, verdade. talvez, mas não Mas não, né, no é, core assim, né. é. E aí E o Brasília, como as linhas aéreas estavam buscando aviões maiores, o Brasília, que era um grande avião, mas ele acabou tendo uma vida relativamente curta, né, menos de 300 unidades. Por quê? Porque o o tamanho subiu. Então, assim, o Brasília não sustentaria a Embraer não. num mundo em que havia aviões de 50 assentos, Certamente disponíveis, não, né. né. Tanto que vocês tinham poucos concorrentes, né, vocês tinham o Saab 340, tinha na União Soviética tinha lá um Ilyushin, mas que É, não conta. era principalmente o Mercado de Saab. 30 lugares, né, era o É, Saab. e os 2 programas tiveram um sucesso talvez Comparável, né. parecido, né. Então, assim, o mercado não foi muito grande, foi um mercado de 700 Menos unidades, de né. 1000 aviões, né. Menos de 1000 aviões, Bom, mas enfim, eh, de novo, né, a construção da tua carreira acompanha, né, ela é paralela à própria decolagem da Embraer, né. Isso não Eu deixa de ser tive fascinante. realmente muita sorte, né, eu entrei numa empresa, estatal, né, que se transformou numa empresa privada, moderna, De classe né, mundial. de classe mundial, né. Então foi fantástico Líder de poder segmento. líder de segmento e hoje muito diversificada, né. Então poder acompanhar essa transformação, né, mas em tudo, sabe. Hoje você olhar a gestão de pessoas, né, da Embraer que eu entrei, né, é muito É. diferente, né. É claro que, assim, a cultura da humanidade evoluiu, né, mas a empresa evoluiu enormemente, né. Eu de uma certa maneira, um pouco distante, mas eu participei como fornecedor da Embraer desde os anos 90, né. Escrevia matérias, fazia fotografias, enfim, Aham. contratado diretamente por vocês, pelo Graciliano, Graciliano. né. E então a gente fica assistindo tudo isso com orgulho, né, com É. uma paixão ainda especial. E aí, acho que é hora de falar do teu próximo projeto, que foi 170. Sim. Você Na verdade, então eu era no 145 eu era então o número 1. Desculpa, eu estou um pouco rouco. toma uma aguinha. Uma aguinha. É. Eu era fui, né, o número 1 da engenharia. Aham. Aí o 145 deu certo. Aí de repente, falei: "Bom, então agora não é mais só o 145, vamos voltar no Super Tucano". Aí tinham versões do 145, então a Embraer começou a crescer, e a engenharia era uma estrutura funcional. Quer dizer, eu no 145 era o líder da organização, mas era também quem estava tocando o produto, né. Aham. Aí eu, né, conversei com o Maurício, conversei com o César, não dá para com tantos programas, nós temos que ter
uma Layer abaixo. organização de programas mais forte, uma estrutura matricial, né, onde a gente tem a área funcional, né, a engenharia, com competências, né, e onde a gente tem líderes de projeto, que a gente estava já começando a ter, os líderes de projeto anteriormente, mas onde a gente tem líderes de programa, que é um integrador no nível da empresa, integra engenharia com suprimentos, com manufatura, com Venda, suporte. serviços, de modo que você tem uma gestão integrada, né, do produto. Então eu fui eu advoguei, né, Uhum. eu defendi essa ideia. E aí a conclusão foi: "Tá bem, Luiz, então você vai ser o nosso primeiro diretor de programas, e reportando a você vão estar aí todos os gerentes de programas dos diversos programas da Embraer". Então eu fui inicialmente, antes até do programa CNCD, porque ele não existia Uhum. nessa época, eu fui o primeiro diretor de programas nesse novo formato. Anteriormente o Satoshi tinha sido diretor de programas, tinha havido diretor de programas do MX, que tinha sido o Bartels, mas era muito mais, nós fizemos, uma gestão moderna de programas, onde você tem um time integrado, um core team, as disciplinas de PMO, né, de Program Man, então a gente criou essa disciplina de gestão de programas, né. Isso durante 2 anos. Campelo foi uma pessoa que trabalhava comigo, que foi, assim, importantíssima, né, com essa visão também. E aí surgiu nós começamos a pensar nos E-Jets, né. E eu também fui grande defensor dos E-Jets, porque eu via que era 19, 30, 50, mas o CRJ, como ele era 4 abreast, o nosso 145 é 3, né, 3. fileiras de É. 3. Ele podia esticar e fazer um avião de 70, eles já estavam falando em avião de 70. E nós tivemos essa aqui, acho que eu nunca contei essa história, Oba. hein, Pano? Em 97, nós já tínhamos vendido para o 145 para a Continental Express. Em 97, nós fizemos uma proposta para a American Eagle, que era a regional da Sim. American, um avião de 50 assentos, que era o 145, e nós fizemos um projeto de um avião de 70 assentos, baseado no 145. Ah, essa eu nunca ouvi falar. Esse aí é É? nós fizemos, foi em 97, fomos lá, eu lembro que estava eu, Satoshi, e estava também o líder de vendas dos Estados Unidos, nós fizemos essa reunião, mas o avião não era um bom avião, né, porque com fileiras de 3, o que nós fizemos? Nós Stretch. fizemos uma fuselagem nova, assim, com os gomos, assim. Ah, double bubble? Eh, Não. Imagina assim, onde você aumenta o diâmetro, aí ficou uma coisa que não era exatamente um círculo, ficou talvez uma coisa ovalada, assim, não era exatamente um double bubble, Tá. mas com as limitações da plataforma, né. Então não era um bom avião, mas nós falamos: "Não podemos deixar Estudar. de estudar", e porque o concorrente estava oferecendo o de 50 e o de 70. Sim. A American Eagle, felizmente, escolheu o 145 nosso, porque ela reconheceu que era um melhor avião, mais simples, mais leve, mais econômico, mas escolheu 70 assentos do concorrente. Fa Aí depois disso eu falei, eu voltei, né, e a gente encomendou, claro que alinhado, né, com o Maurício, com o Satoshi, falei: "Nós temos que fazer um Uma nova anteprojeto plataforma, de né. uma nova plataforma, porque senão nós vamos ficar com um avião menor e não vai dar certo, né". E aí nós encomendamos lá no anteprojeto, na época o líder dos estudos, assim, estudos conceituais era o Irano, né. Então nós colaboramos ali, era uma época que não tinha ainda a área de inteligência de mercado. Aham. Bom. Então, assim, era o conhecimento, né, a Embraer sempre teve muita empatia com os clientes, né. Uhum. E então, assim, o nosso pessoal de vendas, de suporte, a própria engenharia, né, falava bastante com o cliente. Então bolamos lá os requisitos, o Irano fez um trabalho, assim, espetacular,
E aí, assim, começou a ter, assim, né, aquele grupo que começou a defender que nós lançássemos uma nova família. E a Embraer foi muito ousada, muito, realmente muito ousada, porque a Embraer estava numa situação falimentar na época da privatização. Uhum. O primeiro, o primeiro 145 foi entregue em 96, mas assim, foi no apagar das luzes, entregamos, assim, 4 aviões no finzinho de 96, a produção de fato foi em 97. E nó Continental Express. Continental Express. E nós lançamos os E-Jets em 99, meados de 99, quer dizer, em 98, para você lançar em 99, em 98 a gente já estava avançando bastante nos E-Jets. Então veja, a gente, na verdade, o primeiro ano full de produção foi em 97, em 98 nós já estávamos pensando no próximo e lançamos em 99. Então assim, a Embraer e na época, né, o Maurício, o VP financeiro, o Antônio Luiz, que também fez bastante diferença na época, lançamos os E-Jets, e aí eu que estava na DPG, que é na área de programas, mesmo antes do lançamento, em 98, aí então foi pedido que eu liderasse somente o 170, Tá. antes dele ser lançado, né. Então eu fiquei quase que 1 ano antes esse é o E1, né, É. 175 E1. Aí foi lançado em 99, então eu fiquei 6 anos nessa função, desde antes do plano de negócio, até a entrada em serviço, liderando o programa, e na época nós testamos uma configuração bem verticalizada. Então, apesar que eu era o diretor do programa, a engenharia do programa reportava para mim, não matricialmente, assim, funcionalmente, nós fizemos uma estrutura muito funcional. Por quê? Porque na época o que foi pensado foi o seguinte: não podemos perder o foco do 145. O 145 estava muito no comecinho, tinha que, né, afinar coisas, né, ainda melhorar alguns temas em serviço, de confiabilidade, e tinha a Embraer fez um ramp up, um aumento de produção muito agressivo, que nos fez ter um market share igual ao da Bombardier, mesmo tendo entrado em serviço 3 anos depois. Então, assim, havia um foco da organização muito grande no 145, que era o cash cow. Claro. Então eu falei: "Olha Luiz, tudo bem, mas é o seguinte, você forme aí uma organização, mas não pode atrapalhar o 145". Então não foi uma organização matricial. Os E-Jets primeira geração foram feitos com uma organização, assim, chama funcional por programa. Tá, Né. ok. Então estava a engenharia, suprimentos reportava para mim, toda a seleção de fornecedores e tal, e os times que bolaram, né, o sistema industrial e o sistema de serviços, né. Esse era um pouco matricial, mas que nós estávamos ali, todos juntos. E então fiquei 6 anos até entrar em serviço, e foi um programa difícil, dificílimo, Por quê? porque o pulo do 145 para os E-Jets é enorme, né. É. E ali havia, assim, vários desafios ao mesmo. O primeiro, a dimensão, então a dimensão traz problemas novos, né, de Desafios. flexibilidade. O avião teve shime na Na bequilha? no ensaio em voo, no início do ensaio em Ah, voo. tá. Já o O protótipo, sim, sim, sim. antes do primeiro voo, fazendo as corridas. Ah, já deu sim. Aí tivemos que, né, então assim, a flexibilidade das asas, então assim, Tudo território novo é um pra território Embraer, né. novo. É. A configuração, né, tá aqui os Uhum. E-Jets, né, É. por mais esse é o E1, por mais convencional que fosse essa configuração, né, para um avião comercial, é uma configuração que nós nunca tínhamos feito, Sim. que é o motor embaixo da asa, cauda baixa. Aham. Então nós tivemos que era novo para nós, Claro. absolutamente convencional, novo para nós. Foi um avião Até então você era basicamente T-tail, né. exatamente, T-tail. O Bandeirante era cada Ah, sim. baixa, mas era um avião, Mas né, tinha ficado outra lá atrás, né. velocidade, outra, era completamente diferente a aplicação. Fly-by-wire, nós nos lançamos, foi o nosso primeiro fly-by-wire, então foi muito desafiador.
clientes diferentes, então eram clientes já nós tínhamos que falar, ainda que ele fosse operado muitas vezes pelas regionais, nós tínhamos que vender pra As empresa mainlines. mainlines, né. Então cliente diferente, muito mais exigente, um prazo muito apertado, porque o CRJ já tinha o programa. Tá bom. O nosso launch customer foi a Crossair, Crossair. e a Crossair falou: "Olha, se não fizer em 38 meses, eu não compro". 38 meses, um avião desse é uma loucura total, né. Mas, O Moritz Suter, né? Moritz Suter e Maurício Botelho, né, É. tem fotos Dos incríveis 2. dos Que 2, né. dupla, hein? É, que dupla, Que dupla. 2 personalidades. É. É. Eu lembro que o primeiro pintado foi o xadrez Juliette Charlie, né? Ah, Ele não, ficou olha, essa parte dos prefixos eu deixo com você, enfim, Panda. eu estava já prestando serviço pra Embraer como fotógrafo oficial do programa, né, então era eu que subia no paquera e ficava fotografando os protótipos. Legal. E o XJC, né, que estamos falando aí de 2001, né, aproximadamente. O XJC foi pintado com as cores da Crossair. O rollout foi 2001, primeiro voo 2002. É, por aí. Isso, Só que nesse meio tempo, a Swissair quebra. isso. E a Crossair assume a administração da Swissair e pega a marca e transforma em Swiss. Então, e o Moritz ficou no meio dessa confusão. O fato é que somente esse avião foi pintado, com as cores da Crossair. E um dia eu cheguei lá no pátio de despejo, na época era filme ainda, né, fui lá e fiz 100 fotos do avião parado de lado, assim. E essas fotos hoje, São as únicas. são as únicas, e se eu quiser vender, eu vendo por €300 cada original, Ah, que porque bacana. e vendi uma sim, um cara da Suíça falou: "Eu pago o dinheiro que for para ter uma foto, um original, né". Falei: Bacana. "Não, não paga nada, ó, é teu". A Crossair acabou não levando nenhum avião, Sim, porque ela perdeu a sua cultura, né, inovadora que tinha quando juntou com uma empresa bem maior. quer dizer, ela operou o 145, né. Sim, mas não os Jet não. E-Jets da qual ela foi lançadora. Mas se ela não tivesse sido, eu sempre tendo a olhar qual o lado bom, né, se ela Aham. não tivesse sido a cliente lançadora, talvez não tivesse existido Provavelmente, os alguém precisa. E-Jets, porque tinha que ter alguém bancando, dizendo que o Não, avião é bom. empresa premium, né, Uma empresa premium, uma empresa de boa de um reputação, país, né. mas E então, assim, foi um projeto, nós acabamos, fazendo o projeto em 5 anos, que é um prazo, assim, bastante bom, mas não seguimos o cronograma original. Então foi duro, foi um programa, eu sempre reconheço e agradeço os times que trabalharam nesse programa, né, especialmente da engenharia, mas também de outras áreas. mas vamos combinar, né, era um projeto ambicioso. Vocês Muito lançaram 4 ambicioso. aviões. 4 aviões. Começou com 3, Eu sei, mas e virou 4. é o 75, né. O 75 veio depois, mas era muito ambicioso, com asas diferentes, os Sim, 2 maiores com motores uma asa, diferentes. os 2 motores diferentes, empenagens Empennagem diferentes. diferente. Então foi um projeto muito ambicioso. Vocês lançaram, Bom, assim, 3 programas e meio, né, porque o 175 é quase um stretch do É. 170, né, mas o 190 e 195 é outro avião, né, sim, sim. e ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, porque nós certificamos em 2004, certificamos o 170 e o 175, e 1 ano depois apenas, O 190, o 190 e o depois 195. o 195. Eu acho que o 195 foi em 2005 também, não foi? Eu acho que foi por aí, sim. foi o último, né, Foi. até porque o que naquele momento eu vendia É. menos, né. É. E então, assim, foi o avião que, se o 145 foi o avião da virada, os E-Jets levaram a empresa para Pra maturidade. um outro patamar, né, a Embraer atingiu lá atrás $6 bi de Valor de mercado. valor de mercado, e aí a combinação 145 e E-Jets é que nos permitiu aí nos lançarmos aí a novos projetos e na verdade criar a aviação executiva. Que na verdade vocês estavam vendendo do 135, né, ao 195, então vocês tinham aí de 35, 40 assentos a 118. Exato, exato. Então você tinha um range que nem a concorrente tinha, né. É. Foi e o avião, assim, ele resultou muito bom, né. E aí assim, em relação aos aviões
que existia, o CRJ-700 ou 1000, Não, esse foi um avião feito para esse segmento, enquanto o do concorrente era um era uma stretch, grande né. adaptação, É. E vários, competidores desapareceram, né, A porque Mitsubishi, na época tinha o Fairchild Dornier, 728, 528, 728 e o 928. 928, Havia o BRJX, que eu lembro. poderia ser o avião da Bombardier, né, É, que depois virou o Sicilis, é. mas eles estavam dizendo de fazer lá naquela época. E aviões que já existiam, as versões menores do Fokker A320, 70, tinha o Fokker 70, Fokker 100, versões menores do A320 e do 737. É. 737-700, o A318, A318. Então, de repente, congestionou o mercado, né. não, nós lançamos o E1 quando havia vários players no mercado, nós fomos realmente ousados, Mas né. o posicionamento de marca de vocês era no compromise, né, Não nessa época. comprar, nós estamos fazendo o melhor, porque os outros Era tudo era encurto, era espichado, era Sticker encurtado, curto. falando, esse aqui ele é, né. E de repente o que aconteceu é que ele ficou sozinho sim. no mercado. E aí Os aparece um tal E-Jets, o 175 tinha competição, o sim, CRJ-700 Stretch, mas o 190 195 ele praticamente projeto novo, né, nessa projeto faixa de novo com esse nível de 100, eficiência, 120 lugares. então aí foi um sucesso retumbante. Apareceu um tal de Davi Neeleman, né, que foi logo É. comprando 100. Não é? Isso mesmo. E com o Double Bubble também, né, ele tinha Sim. uma fuselagem inovadora, assim, Mais porão, né. muito espaçosa, mais porão. E um elbow room, né, não tem nada melhor do que voar num 170, 195. Cara, se tem alguma oferta, eu dou um jeito de voar. É Que muito bom. mais confortável É que muito mais que confortável. os narrow bodies concorrentes, assim, né. É. Não, é demais, isso é um produtaço. Bom, eu sou suspeitíssimo, mas enfim, ok, tá bom. Bom, Sim. e aí, mais um filho que você pariu, mais um projeto vencedor, e nesse ponto você estava na organização da Embraer em que posição? Quando você entrega o projeto E-Jet. Quando eu entreguei o projeto, aí a organização tinha mudado um pouco, eu era, aí eu era vice-presidente de engenharia e desenvolvimento de novos produtos. Então, porque aí a engenharia voltou para mim, foi a segunda vez, porque eu já tinha. Ela não te larga. Ela não me larga. Eu tinha, como eu disse, né, eu tinha engenharia só do projeto, mas aí toda a engenharia acabou ficando comigo. Então eu fiquei com o projeto dos E-Jets e com a engenharia. Pouca coisa, alguns né? anos. Era bom, era bom. Mas olha, eu estava falando, né, as equipes aí que participaram da primeira geração dos E-Jets, eu não perco uma oportunidade de reconhecer, porque foi muito desafiador, foi muito ousado, e o pessoal realmente entregou além do. Foi um step change, assim, né? Foi. E o pessoal, assim, se esforçou bastante, porque nós tínhamos assim, o prazo, né, para entregar, e um avião muito diferente. Então o pessoal teve muita criatividade, muita resiliência. Nem tudo dava certo, porque tinha muita coisa nova, né. Não, mas Mas no final, enfim, um sucesso, e o pessoal se superou realmente. e você vê, assim, o avião em serviço, ele teve pouquíssimos problemas, né? Diria só que às vezes sistema de ar-condicionado que era um pouco voluntarioso, sim, mas tirando isso, todo mundo que operou o avião só fala bem dele, Não né? fala bem dele. Os pilotos, inclusive, adoram as qualidades de voo do avião. É. Realmente, é um avião. E outra coisa que eu vou falar, sucesso. você é meio pai das crianças, mas eu sempre digo que a Embraer, ela não sabe fazer avião feio. Ele é lindo, né? Ele é. Ele Ele é é muito elegante, né? bonito. Lindo, Ele é todos muito são, né? bonito. Eu acho que a Embraer realmente, o Marcel Dassault falava, né, que o avião para ser bom tem que ser bonito. É. Acho que a Embraer escutou, assim, É. até o CBA 123 que tem aquela asa meio raquítica assim, É. ele é bonitinho, né? Ele é bonitinho. Agora meu xodó é o Bandeirante. A minha interpretação É. dessa frase do Marcel Dassault é que, assim, a gente está acostumado a olhar a natureza, né, e a natureza busca eficiência, né, então a gente acha bonito as coisas eficientes, né, então o que é bonito é eficiente, né, os pássaros, os peixes, né. É. Então eu acho que é um pouco, acho que está nos arquétipos aí, Sim, mas eu acredito muito nisso. Mas, por exemplo, eu lembro que o projeto original do Bandeirante, né, que era daquele projetista francês, o Max Rost. Max Rost. É. Ele é um avião
feio. Não queria falar, né. Mas aí quando Pode falar. mas ele fez um avião básico, inclusive os aviões do Max Ross têm mais ou menos a mesma cara, né, ele assim, Exatamente. você olha e fala: "Isso é um avião do Max Ross". Mas aí a Embraer põe a mão, faz aquele nariz maravilhoso do Bandeirante, Aí é a mão do Guido. então aí a cauda fica um pouquinho mais Mais enflechada, enflechada, um né, nariz muito mais aerodinâmico. elegante, aquele Imagina a aerodinâmica do nariz e do para-brisa do aquelas Bandeirante placas, né, do Bandeirante original. original, É. né, E aí, e depois o Bandeirante aquele nariz, de série, ele é muito ele é mais. lindo. Agora, o avião lá projetado, ele teve teve o seu mérito, né, foi ele Claro, que lançou. Mas assim, do ponto de vista de de aerodinâmica, não foi o DNA do Max Ross, o DNA da Embraer tá no Bandeirante de não série. é? É, Quer dizer, você pega o Max Host que faz o protótipo, mas você fala: "Puxa, podia dar um", né. é, E isso aí você mesmo, olha e fala: "Nossa, como ficou bonito", né. Igual eu isso. sou fã do Bandeirante, assim, não É adianta, um grande é avião xodó. também, é um excelente avião, E eu robusto, né. fico chateado porque ele teve alguns acidentes, né. É, ele até E ganhou uma má fama, isso. mas não por culpa da Não eram problemas de projeto, não era um eram problema de questões de projeto. operação. Só que a imprensa Operação, a manutenção, imprensa brasileira é, vai lá e senta a bota, né, a Embraer é, faz avião que é. cai, pelo amor de Deus. É um país que não gosta do sucesso mesmo, né. Faz sucesso, você incomoda, né. Não é? Por exemplo, eu torço pra um time que faz sucesso, o Palmeiras. Tá todo mundo contra, né, tem que roubar, meter a mão, tirar Mas no campeonato. futebol pode, né, no futebol pode ter essa Ah, essa competitividade, mas com as empresas, com as indústrias, com as pessoas, fica não. mais feio, né. É. Agora posso te perguntar uma coisa? Eu tenho uma admiração incrível para um outro projeto, a gente não falou muito dele. Vou trazer ele aqui, ó, pegar assim, fala um pouquinho desse É. passarinho aqui, ó. Essa é uma máquina, essa é uma Fala um máquina. pouquinho. Segura o filhote aí. Olha, assim, curiosamente você falou filhote, né, eu trabalhei pouco no Cacê, sabe. Trabalhei um pouquinho, Hã. lá na época do anteprojeto, que ainda estava, acho que na engenharia, né, mas eu trabalhei bem pouco no Cacê, trabalhei quando agora, né, na terceira passagem pela engenharia, ele recebeu o Final Operational Clearance, mas realmente eu estava entre a executiva e a comercial quando ele foi desenvolvido. Agora, é uma máquina, é um avião, de novo, é o DNA da Embraer, né? Não é fazer um avião igual ao que existe, é olhar requisitos do mercado, potencialidade da tecnologia, fazer algo completamente Combinar. diferenciado, inovador. Então o KC, bom, ele é muito mais moderno do que os concorrentes, mas ele é extremamente confiável, de novo o DNA da aviação comercial, e ele é muito flexível, ele é um avião que você pode mudar de configuração, os concorrentes você pode demorar dias, né, e aqui as configurações elas estão em pallets, Em né, então pods, ele né. vira tanker, depois ele vira aeromédico, assim com horas, sabe, às vezes 4 horas, então tá tendo muito sucesso, ele é fly-by-wire, o computador de missão é feito pela Embraer e o software, então a aviônica dele é uma aviônica comprada, mas ele tem um computador de missão, então ele muda um fly-by-wire nosso, né, ele muda as qualidades de voo dependendo da missão. Olha, Então, por exemplo, você vai fazer um reabastecimento aéreo, você pode fazer um reabastecimento, por exemplo, KC, né, aham. você aperta, né, você seleciona um modo de reabastecimento e ele fica um avião mais dócil, Olha, né. Por outro lado, você vai fazer uma outra missão, às vezes uma missão tática, uma coisa, ele fica assim com uma agilidade, você consegue, que né. incrível, eu nunca soube disso. E o computador de missão é feito pela Embraer, o sistema de gestão de carga, né, que é chamado Cargo Handling, também é um software feito pela Embraer. Então assim, é uma máquina completamente diferente de tudo que nós já tínhamos feito, né, mas com o DNA da Embraer ele virou, assim, de longe assim, o melhor avião da E categoria, um sucesso benchmark crescente, né. e um sucesso Abraçado pela comercial. OTAN, É. né. Eu aproveito, né, para mencionar que não falamos hoje nenhuma vez, apesar de eu ter falado da especificação do Bandeirante, assim, a parceria com a Força Aérea, né.
porque lá no Bandeirante, depois do MX, Tucano, IKC, uma enorme parceria de criação de requisitos, né, até em conjunto, Não, vocês fizeram assim, bem-sucedidos e claro, a Força Aérea do país adotando um avião é uma vitrine, para vendas internacionais, né. Então não só na criação da Embraer, mas ao longo da história do desenvolvimento da companhia, né. então Vocês modernizaram os F-5 também, não é? hoje a Força Aérea eu não vou falar 100%, talvez não seja 100%, mas a imensa maioria dos produtos que a Força Aérea hoje voa, dos aviões, eles são ou projetados pela Embraer ou modernizados Ah, pela Embraer. Então, então você é. tem os F-5, os AMX também foram modernizados, eh, os aviões da Marinha, nós fizemos algum trabalho Os nos A4. A4, né, É. então É uma bela de uma dobradinha, né. uma bela de uma parceria É. muito é ganha-ganha, né, porque a Força Aérea consegue ter aviões bem, especificados, né, para sua utilização, consegue ter independência num mundo que Sim, vira cada vez mais, sim, cheio de barreiras, né, então tem uma independência tecnológica que é muito importante. claro. Então é ganha-ganha. É. E ficou uma máquina maravilhosa. Eu fiz um voo para a imprensa no Press Day do ano passado, a convite do Ricardo, assim, e foi um voo inesquecível, assim. E foi um prazer também ver os loadmasters, o pessoal operando o avião, Hum, mostrando pra gente as diferenças, tal. Era um é, profissional que tinha voado muito tempo o Hércules, então é. ele foi contando como foi um Você sabe que o KC, né, o software, eu falei do Cargo Handling System, né, o software que determina o momento em que a carga tem que ser solta para que ela atinja a posição de aham. pouso com o paraquedas, é feito pela Embraer. Uau! Baseado em você vê como a tecnologia ela vai se construindo, né, baseado em software que foi desenvolvido lá atrás para o MX, depois para o Tucano, para bombas não É, guiadas, para elas acertarem o sim. alvo, né. E o pessoal até brinca, né, que o no nos nas provas na Antártida, o pessoal fica no centro do alvo que é certeza que você não vai ser atingido pelo paraquedas. E com o Aqui KC o não. pessoal teve que sair correndo, porque, assim, a precisão fora que o concorrente lança uma carga por vez, o KC poderia lançar 3, até o momento nós testamos com 2, então, ou seja, dá muito menos passadas, né, Claro, para lançar as sim, cargas requeridas e também vai e volta muito mais rápido que é um avião a jato, claro. né. Então, assim, o nível de eficiência, de confiabilidade De é impressionante. produtividade no final, né, Produtividade, exatamente, porque o pessoal esquece que a velocidade se transforma em produtividade. sim. E quando a gente fala em defesa, não só no ambiente de conflito, mas no ambiente de ajuda humanitária, coisas desse tipo, a velocidade é É, importante, né, você claro, consegue fazer mais viagens, né. transportar Né, mais o Cassê levou oxigênio lá para Manaus, então você não, consegue fazer teve mais viagens, teve né. nas chuvas, inclusive o Fábio, nosso repórter, acompanhou uma missão no cacete, levando a ajuda lá para Porto Alegre, né, para as Também, né, enchentes, né. nas enchentes, isso mesmo. E fica o nosso, público agradecimento à Força Aérea Brasileira, né, que sempre foi uma parceira relevante, da Exatamente. Embraer. É um casamento perfeito, assim, né. E claro, né, o DNA do ITA, do CTA, é todo um DNA da Força Aérea Foi Brasileira, ali que começou. não é. Então não dá para separar uma coisa da outra, né, Isso mesmo, felizmente. felizmente. Tá. E aí, com tudo isso entregue, como progride a tua carreira? Aí, então, enquanto nós estávamos desenvolvendo os E-Jets, a Embraer, como tinha o 135, que era a versão Uhum. mais curta do 145, a Embraer decidiu testar as águas na aviação executiva. Então foi criado o Legacy 600, eu não participei, né, Ah, dessa tá. quer dizer, assim, eu participei um pouquinho porque eu estava na engenharia, Uhum. eu era o líder da engenharia, mas, enfim, meu foco estava muito mais nos E-Jets naquele momento. E, então o Legacy 600, ele
Ele era um avião bastante limitado, não era um executivo puro sangue, mas foi um bom avião, porque ele tinha um espaço muito grande de cabine, era absolutamente confiável, porque era um avião comercial que voava 2.000 horas, né, então ele virou um avião executivo muito, muito confortável, muito, confiável. A Embraer teve que aprender muito a fazer interiores, mas então vendia uns 10 por ano, não era um grande negócio, mas a conclusão foi: nós podemos, ser um player na Nesse aviação setor também, executiva né. e temos temos o que precisa e podemos inclusive fazer a diferença. Aham. Porque essa é uma coisa que eu não falei ainda, mas eu gosto muito de falar, que é assim ó o Fennon aí, pois eu já chego na aviação executiva. Sei, é. Mas assim, a Embraer historicamente é muita empatia com o cliente, né, olhar a tecnologia e fazer produtos diferenciados, né. Então quando você olha o 145, ele não foi uma cópia de nada, né. Os próprios E-Jets, ele foi um avião absolutamente, né, inovador, original. Então a nossa história é com empatia do cliente, entender os requisitos, fazer aviões originais. Então, quando nós tínhamos essa experiência com o Legacy, nós falamos: "Nós podemos fazer aviões com características inovadoras e melhores do que os aviões que aí estão", que é o nosso DNA também, da inovação, da busca da excelência. And outperform. Na busca da excelência e de entender o que o cliente precisa. Nós fomos perguntar para os clientes, né, aonde que os aviões poderiam ser melhores, aquelas coisas. E aí em 2005 o Maurício então me convidou para ser o líder da unidade de negócios da aviação executiva, que não existia, que Uhum. foi criada, e eu fui convidado para ser o líder. Inicialmente, durante um curto período de tempo, ainda dentro da aviação, comercial, então inicialmente respondendo para o Frederico Curato, que depois virou, né, CEO, mas então Uhum. por um tempo, enquanto estava assim, né, formando. E aí foi uma história muito bacana, né, também na aviação executiva, onde eu fiquei 6 anos, e logo assim, algum tempo depois, eu não lembro exatamente quanto tempo depois, ela virou uma unidade independente, Própria. reportando para o Maurício, né. E No nós momento desculpa, lançamos. no momento que vocês também, separam a unidade de defesa, né, aí fica comercial, executivo e defesa, e serviço, Não, eu diria que suporte. defesa já existia, Mas com o mesmo status, assim, de com o separação, mesmo de status da comercial. tá, A minha tá lembrança bom. é que já existia. E só a executiva que ela não foi criada direto, porque ela realmente não aliás, foi muito, essa é uma passagem curiosa, né, porque o Maurício me convidou para ser o líder da executiva, eu chamei o time da aviação executiva, né, fui lá onde eles ficavam, né, aí chamei o time, aí tinha lá meia dúzia de pessoas, né. Aí o 170 já estava fazendo, os E-Jets, o E1 já estavam fazendo, assim, um sucesso retumbante, um avião enorme, era o carro-chefe, né, avião grande e tal. Aí o pessoal olhava para mim assim: "Mas que besteira que ele fez, né, o que ele deve ter feito de errado para sair lá da engenharia dos E-Jets para vir aqui, né". Que bom. Mas a visão era de criar algo grande, né. Aí nós lançamos os Phenoms já ainda em 2005, Phenom 100, Phenom 300, que foram aviões, assim, muito diferentes. A gente uma das coisas que nós vimos é que a aviação executiva não tinha confiabilidade, a robustez, né, Uhum. especialmente no low end, né, na Sim. parte, eram aviões, assim, que tinha uma confiabilidade não muito boa, a própria resistência estrutural, né. E então nós lançamos aviões, posicionamento de mercado completamente, a aviação executiva era toda certinha, tinha as faixas, né, Aham. light, mid light, super mid side, aí nós lançamos o avião no meio, né, o Phenom Hã. 100 no meio de 2 É. categorias e o 300 no meio em termos de alcance, mas nós embaralhamos ali o mercado de uma forma que eram aviões que o que eles entregavam de valor, né, volume de cabine, alcance, velocidade, confiabilidade, para o preço era uma coisa que Paralelo. não tinha paralelo, né. Interior BMW. Interior design BMW, a jornada de aprendizado de interior, ela talvez tenha sido
a mais intensa, Bom. né? Porque realmente é muito. Hoje a gente até fabrica interiores em Gavião Peixoto, e os nossos interiores têm assim uma qualidade impressionante, mas foi uma curva de aprendizado, e foram programas muito curtos. Esse é o Uhum. Phenom É, 300. O Phenom 100 foi feito em 3 anos. é. Lançado em 2005, entrou em serviço em 2008 no finzinho, primeiro ano de produção 2009, e o Phenom 300 um ano depois. Então é Não, uma máquina e hoje é o jato, por executivo mais vendido. 13 durante 13 É, anos, só o jato executivo, mais mais vendido no vendido no mundo mundo. entre todas as categorias. E é lindo, né? Olha, No ó aquilo que falávamos, né? Ele é maravilhoso. E são aviões bem diferentes, né? Tem Sim. pessoa, como é Phenom 100, Phenom 300, a gente acha que é parecido, mas né, uma asa bem mais enflechada Não. do que a outra. O motor tem o dobro de potência, Ah, o peso é o dobro, né? sim. E foram sucessos assim retumbantes, a ponto de nós lançarmos o que hoje são os Praetors, né? Praetor 500 e 600, que é uma versão melhorada dos aviões que nós lançamos lá atrás, que foi o Legacy 450 e 500. E de quebra nós lançamos o Legacy 650, que foi Lineage, né? e o Lineage, né? Então foram 6 novos aviões em 6 anos. Ou seja, é isso que eu acho incrível, né? Foi uma, sabe, mas eu digo por quê, né? Porque não, primeiro que estava dando certo, né? A Embraer olha aí que beleza, esse é o interior do Phenom. do Phenom, é. Mas a Embraer, ela tinha terminado os seus desenvolvimentos na defesa e na comercial. Então, durante 6 anos, basicamente, não vou dizer toda a engenharia, Boa mas parte uma dos boa recursos de parte dos engenharia. recursos estavam voltados à aviação executiva. Então, Ah, os teus melhores homens e mulheres estavam dedicados aqui. estavam. Claro, tinha gente boa também É, claro. suportando a comercial, que ainda era bastante nova. Os jets eram. Quando eu fui para a executiva, o 190 e 195 não tinham ainda entrado em serviço. Tá. Foi bem no finzinho, porque foi 2005, né. Então a gente tinha um time grande ainda Claro. nos E-Jets, né. Mas enfim, uma nova plataforma não havia nenhuma outra sendo desenvolvida naquele momento, né. Então tínhamos bastante, e a Embraer estava indo muito bem, Sim. porque os E-Jets foram muito bem, então tinha recursos para desenvolver. Então foi bacana, e para mim, mas assim, foi um momento, assim, de muito aprendizado, porque nessa fase, como líder da unidade de negócio, né, eu era responsável por vendas, contratos de vendas, marketing, né, suporte ao serviço. Esse aí é o Praetor, né. É uma nave espacial, né? Suporte ao serviço, né, Aham. e o Maurício Botelho, ele falava: "Olha, eu tenho certeza que a gente sabe fazer aviões bons e tal, vocês precisam demonstrar que a gente consegue vender nesse mercado, porque na defesa são os países e as forças aéreas, na comercial são as linhas aéreas". E ele falava: "Na executiva é preciso Falar com os donos. identificar quem que é o próximo comprador individual de um avião executivo, e o suporte também. O avião executivo, ele vai para onde o dono quiser. Então não é como a comercial, que você conhece as rotas, né. Então nós tivemos que pensar bastante como fazer isso, mas deu tudo certo. E hoje é uma unidade de negócio fortíssima. A unidade executiva, ela está chegando no tamanho da comercial, né. Hum. Ainda com aqueles produtos. Os produtos foram, inclusive, Tem as novas versões. A Embraer mantém esses produtos muito atualizados, né. Os Sim. Legacys viraram os Praetors com mais alcance, então eles estão sendo melhorados, né, mas as plataformas são Sim. as mesmas daquela época, O que simplesmente atesta a qualidade do desenho do projeto original, do né? projeto original, é Quer verdade. dizer, nasceu bem feito, e aí você vai dando os toques, os A upgrades. aviação executiva, diferente da comercial, né, é preciso estar sempre atualizando com uma frequência maior, bem maior do que na comercial. Até porque é um setor que você tem ainda compra por emoção, por ramp Ainda tem. presence, né, É. por fatores que as companhias aéreas não consideram, mas o cara olha e fala: "Não achei esse avião bonito". Isso, Leva a mulher e fala: "Não gostei desse interior", do interior, exatamente. perdeu a venda, né. É. E uma característica que nós,
identificamos como oportunidade lá atrás, que era maior confiabilidade e robustez, curiosamente o mercado se transformou muito lá de 2005 até hoje, com um crescimento enorme dos frotistas na Uhum. aviação executiva, que são principalmente as empresas de propriedade compartilhada. Sim. Naquela época havia táxis aéreos e tal, havia já propriedade compartilhada, mas hoje o percentual das ordens, né, dessas empresas é muito mais significativo. Só que os nossos aviões foram projetados para isso, a gente fala, é o DNA da comercial do ponto de vista de robustez e confiabilidade, Confiabilidade, né. Porque despachabilidade. a empresa de propriedade compartilhada, ela voa, não vou dizer tanto quanto uma comercial, mas muito mais do que um No cliente executivo, individual, né. né. Os aviões voam 160, 200 horas por mês e o privado voa 16, 20, né. Exatamente, E isso exatamente. muda tudo, né. Muda tudo, não, muda tudo, é. Você voa o avião. E na executiva, quando você tem uma pane, é um transtorno enorme, né, Claro, não você tá existe a sozinho, estrutura da né. da da empresa aérea para socorrer ou trocar de Não, você tem a avião ou pane para na fazenda, né, você exato. não tem a pane em Guarulhos. É. E com coisa boa se acostuma rápido, né, então o dono do avião executivo, ele tá na fazenda, ele segunda-feira ele tem um compromisso E ele quer o avião e, né. e não é um Exatamente. universo desafiador, né. Mas também deve ter sido interessante pra Embraer aprender Muito isso, né. interessante, muito interessante. É Eu é um tive é um novo mundo. Eu, assim, do ponto de vista pessoal, eu tinha um prazer muito grande, nas entregas dos aviões, né, principalmente os legacies, né, que eu estava mais no comecinho, de conhecer as pessoas, né, porque bem ou mal é uma pessoa bem-sucedida, que está podendo comprar uma aeronave de $25 milhões, $30 milhões, né. Então era muito bacana participar da entrega, almoçar com essas ver o pessoas, né. brilho nos olhos, né, aquela coisa Para muitos e para a maioria é uma conquista, né, a claro. pessoa tá chegando lá, né, Não é, onde acho que isso queriam talvez seja a ou conquista, a né. conquista, né. É, e E então, assim, do ponto de vista, assim, humano foi bem bacana conhecer essas pessoas, eu conheci o diferentes, especiais, bem-sucedidas, né. eu conheci o presidente da associação de, proprietários de, jatos executivos da Embraer nos Estados Unidos, né. Eu jantei com ele há um tempo atrás. Fiquei a noite inteira conversando com ele, né, quando ele viu que eu era brasileiro, a gente saiu falando de Embraer, né, claro. E assim, ele tem 3. Ele gostou tanto que ele comprou ele tem 3? ele tem um 100 que ele deixa acho que no Arizona, enfim, e ele Sei. tem 2 300 e estava indo para um Praetor. Ele ia substituir um 300 por um Praetor. E assim, Deve ter porque algum uso corporativo, né, ele empresa, alguma coisa? ele é um empresário, mas ele falou: "Não, eu vou, Ah, eu gosto do avião. Para mim é um trabalho o dia inteiro, eu vou para o cockpit, faço meu voo, é uma higiene mental". é, E só falou bem, sim, tá encantado, é. falou São é um aviões produtão. muito muito bons e para quem é piloto, eles são bons de pilotar, viu. Ah, O Praetor é full fly-by-wire, né, uhum. com side stick, é um avião, assim, tecnologicamente é muito avançado e Agora, pelo visto você deve ter colocado o seu dedinho no E2 também. Tô errado? não, tá certo. Então fala um pouquinho sobre esse maravilhoso avião, essa maravilhosa Então, família. aí depois da executiva, 2011, aí eu fui convidado para liderar um grupo de novos programas. Aham, Por quê? Porque já era hora de ter o sucessor da primeira geração sim. dos E-Jets, né. Então, eu fiquei por um tempo curto nessa posição de novos programas, que era um timezinho bem pequenininho, para decidir o que nós faríamos. Na verdade, assim, facilitar, né, a decisão da empresa, porque essa é uma decisão da empresa, até do conselho, né. E logo depois eu virei CEO da aviação, comercial, e nessa função eu tinha a área de programas dos E2. Então, de certa forma, assim, o programa dos Jets E2 ficaram, assim, dentro da minha alçada do ponto de vista de programas e inteligência de mercado, que eram 2 áreas que eu tinha, e foi um sucesso, né. O E2 ele foi o último programa o último, última plataforma totalmente nova que nós desenvolvemos na Embraer, então aplicamos nele
tudo que tínhamos aprendido, inclusive no KC e no Praetor, que tinham vindo antes, e foi um sucesso, né? Ele tem asas novas, motores novos, empenagem novos, ele é full flyby, tem um flyby de 4ª geração, né? Muito avançado. Colocamos porta no trem de pouso. Será que as maquetes mostram? Mostra Quem mostra, que né? era um Essa aqui mostra, né, os esse pneuzinhos, camoteável aí, né? os pneus Aparentes, né? ficam aparentes, E aí não. aqui não, Isso. aqui nós colocamos porta Fully de trem de enclosed. pouso, tudo É. buscando melhor consumo de combustível. A asa é linda, né? Essa asa Nossa! ela Não, ele é ela tem um alongamento, né, maravilhoso. Não, ele é todo lindo, né? E é um avião que o 195, por exemplo, ele, em relação ao 195E2 em relação ao E1, ele economiza 29% de combustível por assento. É muita coisa. Então, assim, um nível de eficiência impressionante. E nós obtivemos, o primeiro a ser certificado é justamente dessa maquete, o 192, nós obtivemos a certificação da ANAC, FAA e EASA no mesmo dia. Isso É o único programa do meu conhecimento que tenha conseguido isso. Então, realmente, a gente levou assim a nossa disciplina de execução no desenvolvimento Mas ao usando limite. aquele padrão de grandfather rights ou totalmente uma... Não, ele é um TC novo, porque a asa é nova, o motor é novo. O que nos motivou a fazer a 2ª geração, quando a primeira geração nem era tão antiga, foi o surgimento dos motores novos, Claro. né, dos GTFs. E os GTFs, né, desses 29, o motor, ele representa talvez uns 12, 13. O restante são coisas que nós fizemos na asa e o fato de termos aumentado, colocado mais assentos, né? Sim. Mas ele é totalmente novo, um TC novo, e mais uma vez, 2 asas. A gente acabou pausando. Dá pra ver aqui. Exatamente. Você vê que a envergadura, né? Aí é o 190 e o 195, e curiosamente eles não têm um winglet, né? As asas modernas. Mas tem os raked, né? Tem os raked wingtip. Mas está sendo um sucesso. Esse ano aqui, 2025, o Z2, nós tivemos vendas no mundo inteiro, vendas aqui no Brasil. Vendas importantes, hein? Né? Vendas no Brasil, para a Latam, Avelo, nos Estados Unidos, SAS. Então tivemos vendas na Ásia. Então é um avião que ele está sendo cada vez mais conhecido e mais procurado. Sim. Ele ficou pronto em 2018, 19, né? Então foi muito próximo da pandemia, tinha aquela questão do deal, não deal, né? Então o mercado estava um pouco em compasso de espera. Felizmente a frota está crescendo e acho que a qualidade as qualidades do produto estão ficando visíveis. Ele se vende sozinho, né? Ele é muito confiável, ele é mais confiável, significativamente mais confiável que o concorrente dele, e mais econômico também. Então é uma máquina. Eu adoro voar nele. Muito silencioso, né? Nossa. Com esse motor, está muito silencioso. Tremendo avião. É um avião de passageiro e um avião de banqueiro, né? A gente que paga a passagem gosta de voar, o banqueiro que banca a aquisição gosta de financiar. Isso mesmo. Agora, pelo que eu ouvi hoje aqui no nosso papo, se a Embraer resolver entrar no mercado de delivery de pizza, eles vão te chamar para liderar esse projeto, é isso? Não. Tem muita gente boa. Olha, a Embraer, ela impressiona pela quantidade de pessoas boas. Porque, assim, o nosso negócio, a gente fala muito da engenharia, né? E assim, com todo o mérito, mas o nosso negócio ele é desafiador em todas as facetas, né? Quando você pensa financiamento de vendas, é complicadíssimo, né? Você pensa a supply chain, fornecedores no mundo inteiro, né? Logística, seleção. Quando você pensa produção, é uma produção que não tem a escala de uma indústria automotiva, né? Então, poxa, como ser lean, né? Qualidade. Não, e outra, vocês não estão num país só, né? Vocês têm fábrica global. nos Estados... O nosso negócio é global. A cadeia de suprimentos é global. A cadeia de suprimentos é global e a produção também, né? Produção também. Vocês estão em vários sítios, né? E essa coordenação... Recursos humanos, demora 15 anos para desenvolver um engenheiro, né?
Pois é. Então, assim, ela é de longo ciclo também nos recursos humanos, de modo que, olha, qualquer serviços, né, serviços também, serviço mundial, escala mundial. Então, assim, qualquer vertente que você olhe, então, assim, você acaba atraindo pessoas boas. Primeiro que a Embraer é um nome, é uma marca forte, então a gente tem oferta de pessoas, né, diferenciada. E uma vez que você cai ali com tanto desafio, né, o desenvolvimento das pessoas é muito forte, né. Então Ah, você e o acaba tendo um time, muito bom. e outra coisa que a gente percebe, né, convivendo um pouquinho com as pessoas, nós estamos com o Ricardo hoje aqui no estúdio, né, é um orgulho do pertencimento, né, à Sim, empresa, que é uma sim. coisa forte, assim, né, é uma fortaleza da marca, né. É. Um dos nossos bom, nós temos os nossos pilares de cultura, né, mas 2 deles falam um pouco sobre isso. O primeiro, talvez, que mais fale, é o One Embraer, One Team, né, quer dizer, One Embraer, quer dizer, todos nós, né, We Are Embraer, né, quer dizer, uma Embraer, um time, nós somos a Embraer, quer dizer, trabalhar todos em conjunto. E o outro é paixão por fazer a diferença, né, então e ali tem muita oportunidade, né, de fazer a diferença. Então acho que E onde o realmente Luiz Carlos Afonso está neste momento na trajetória dele da Embraer? nesse momento eu estou na engenharia, então eu sou o vice-presidente de engenharia e desenvolvimento tecnológico, e também eu sou o presidente do conselho de administração da IVE, que Ah, também é uma claro, é verdade. atribuição, assim, Pô, vamos falar um pouquinho bem do IVE. Eu bacana. sei que a gente está esgotando aqui, mas Não, podemos mais falar mais 5 um pouquinho. minutinhos? Vamos. Então me fala do futuro promissor, brilhante dessa nova modalidade de transporte aéreo, né, de Muito apaixonante. mobilidade aérea. Muito apaixonante o tema IVE, né, porque realmente é uma necessidade da humanidade, né, o trânsito congestionado nos grandes centros urbanos, olha aí, o IVE, Um eh bom gosto nas cores, que é uma coisa impressionante, né, Ana? Verde, branco, assim, é vencedor. é Nasce vencedor. vencedor. Imagina se fosse vermelho e preto. É. Já estava de dorso, nariz para baixo. Não, tá difícil. Cala de boca. Mas enfim, então é endereçar uma necessidade da humanidade, não é a visão é que ele seja mais acessível do que um helicóptero, porque alguém poderia dizer: "Poxa, mas o helicóptero já faz isso", mas o helicóptero é uma coisa muito inacessível. A visão aqui é que possa ser um transporte mais acessível, claro, nunca será acessível a todos e nem eventualmente, mas, para muitos todo dia, mas que Uhum. possa eventualmente, por exemplo, usar, né, um dia que você vai fazer uma viagem internacional, do centro de São Paulo Para para Guarulhos, para o Guarulhos, né. Galeão, enfim. Então a gente é uma dos objetivos é que ele seja mais acessível do ponto de vista econômico, sustentável, ele é 100% elétrico, né. E assim, ele é um misto de helicóptero e avião, decola e pousa como um helicóptero verticalmente, mas cruza como um avião. Ele tem um pusher, que é um motor Sim, ali na cauda, desliga os lifters aham. e cruza com a asa, que é a forma mais eficiente de cruzar, porque como ele é 100% elétrico, é preciso poupar A a energia. energia, né. Mas assim, é um desenvolvimento fantástico e nós criamos uma empresa separada, por Uhum. isso que tem um conselho de administração, né. Inclusive ela é baseada nos Estados Unidos, é uma empresa americana, inclusive para poder, enfim, levantar recursos naquele mercado, eventualmente, então foi pensado dessa forma. Hã, e é um projeto, assim, muito desafiador, do ponto de vista, assim, técnico, tecnológico, tem muitas, né, mas, que pode ter um potencial que a gente não É consegue difícil de mensurar, não consegue mensurar. dimensionar, né. Nós estamos buscando fazer um primeiro voo, fim deste ano, começo do ano que vem, do que a gente chama de POC, né, do POC, Proof of Concept, que é o nosso primeiro protótipo, né. Ainda Ainda este ano? esse ano, começo do ano que vem, ainda remotamente pilotado, Uhum. né, mas vai ser incrível ver esse veículo voar e depois, em operação, né. É é um projeto muito bacana. Ah, eu fiz o voo lá em Le Bourget, né, no aquele simulador, assim, né, Sei. encantador, né, É, encantador. é. E ele assim,
Primeiro, né, nós estamos colocando todo o nosso conhecimento de engenharia, inclusive para fazer um veículo muito seguro, porque ele vai voar, apesar de levar um piloto 4 passageiros, poderia dizer: "Poxa, mas não precisaria todo esse nível de segurança", mas ele vai voar sobre centros Sobre urbanos, urbis. né. Exatamente. Então, nós estamos colocando todo o nosso conhecimento de engenharia, de segurança, né, de redundância, hã, inclusive, por exemplo, ele vai ser fly-by-wire, né, então ele vai ser um avião simples de pilotar. Eu ontem, por acaso, eu pilotei o simulador, Aham. lá em Eugênio de Mello, né, Uhum. muito simples de pilotar. Então a gente acha também porque o treinamento ele precisa ser relativamente curto, né, para que o custo de treinamento, de capacitação dos pilotos seja. Então assim, está sendo muito bacana, Uhum. eu estou envolvido na IVE com 2 chapéus, o chapéu da engenharia e o chapéu do conselho, né, está sendo uma experiência incrível. Pois é, imagino. Agora, culturalmente também deve ser desafiador para você, né, porque você como está no conselho, né, eh, bom, tudo bem, você tem larga experiência, porque algumas defesas são importantes do ponto de vista de engenharia, mas isso tem que ser referendado lá pelo conselho, porque isso é totalmente território novo, né, É no novo, mundo inteiro, né, é. não tem Ninguém ainda ninguém. certificou um eVTOL para essa aplicação Sim. urbana, né, civil urbana com passageiros pagantes. Ninguém, e os nossos concorrentes que diziam que certificariam anos atrás estão Ninguém voando, n quer dizer, nin tem um não, não, voando, né. tem empresas que já voaram, mas voar é uma coisa, certificar é outra, né. Claro. Então assim, não tem ninguém Tão certificado, próximo de ok. é, ou próximo de certificar. E o backlog, eu não lembro, mas são centenas já, né? 2.800 cartas de intenção e, nós começamos a converter esse ano, foi um grande marco, converter cartas de intenção em ordens firmes. Convertemos a primeira, a Revo, que é uma operação em São Paulo, converteu para 10 firmes e 40 opções. Então estamos começando, e a gente acredita que à medida que o veículo voe, né, e a gente chegue mais perto da certificação, isso vai aumentar. Então o nível de interesse está grande, mas ainda não são contratos firmes. E o que que a gente pode imaginar para você nos próximos anos de Embraer, onde você se E essa enxerga? pergunta É, é de $1 milhão? Não, mas como que você gostaria, qual que é o teu plano de voo para a sua progressão como profissional na Embraer? Eh, na verdade, assim, eu já estou com 65 anos, né, então, assim, devo ficar mais, talvez mais alguns anos, né. E a Embraer hoje vive um momento muito bom, com, aviões modernos, né, em todas as unidades de negócio. Você pensar, nós temos na defesa, você tem o KC e o Super Tucano, na comercial tem o E1 e 2, na executiva tem os Phenons e os Praetors, né, quer dizer, nós temos até 2, né, Os pares. 2 pares, 2 famílias, vai indo muito bem, serviços, vai muito bem, mas a Embraer está pensando, eh, qual seria o seu próximo passo, que pode ser na comercial, pode ser na executiva, pode ser para cima, pode ser, enfim, nós estamos olhando ainda um portfólio de oportunidades, né. E hoje eu estou, assim, na engenharia, eu voltei às origens, né, é a terceira vez que eu voltei pra engenharia, e é muito bacana, é um time espetacular, tem muitos desafios, e no conselho também. Então assim, eu poder, eh, ainda por mais algum tempo, que eu não sei, não está definido quanto é esse tempo, mas poder contribuir sobre os próximos passos, eu acho que já é um privilégio. Bom, uma coisa eu posso te afiançar, seja qual for o próximo programa, vai ter Luiz Carlos Afonso dirigindo. A Embraer não é boba. Queria te agradecer, faltou algum tema que você gostaria de comentar? Não, acho que Cobrimos o falamos espectro? bastante. Falamos pouco, já que estamos falando de aviação, só que eu continuo apaixonado pelos voos, né, Então, continuo fala um pouquinho. voando. Não, só isso, que assim, eu comecei voando lá no primeiro ano do ITA, e continuo voando até hoje, aviões e planadores, que é também uma paixão, que eu tenho De conseguido fim de semana, normalmente. conciliar. Fim de semana, às vezes, das férias, em geral, tiro uma semana para fazer
voos mais longos em outras localidades, E né. o planador é um voo mais domesticado ou acrobacia? Não, eu não sou muito de fazer acrobacia, são voos de mas também não é voo domesticado no sentido de que, assim, o que a gente gosta de fazer no planador são voos de distância, né, então Ok. são voos bem Térmicos. desafiadores, né, que a gente voa 5, 6 horas, faz 700, 800 quilômetros. Uau. São voos difíceis, mas não na acrobacia. E quando você faz um voo desses, assim, você, é claro, não tem absoluto controle, né, você tem que meio que seguir o que as térmicas e os ventos estão te dando. E quando você pousa num lugar desse, aí como é que você faz para tirar o planador de lá Eles e são desmontáveis, você tem uma carreta que ah, pode ser puxada por um avião, né, ah, desculpe, por um carro, que apesar caminhão. de grande, ela é Ele é leve, leve? então um carro puxa e o avião o planador é feito para ser desmontado, né. Tá. Mas eu agora né, já a gente vai querendo um pouquinho mais de conforto, eu tenho o planador em parceria, né, Tá. são sócios, mas um motoplanador. Então um Ah, planador que a hora que não tem mais térmica, você liga o o motor e volta para casa. Dá para jantar em casa e dormir em casa. comeu bobó da dona Eliana? Isso mesmo, Então tá isso bom. mesmo. Mas muito obrigado, viu, é um prazer Olha, falar sempre. com bom, nós 2, né, adoramos aviões, e a gente acho que poderia ficar aqui conversando Semanas. semanas, né. É, Prazer falar contigo, viu, Cléber. igualmente, Luiz Carlos. Assim, é Obrigado aí. uma honra ter você aqui, tá? Ah, E obrigado. saiba que a Flap está sempre de asas abertas para você e para a Embraer de maneira geral, assim. Nós somos parceiros comerciais, então tem uma dívida de gratidão aí com a Embraer, que ao longo dos anos sempre patrocinou, sempre prestigiou a Flap, né. E estaremos sempre aqui para divulgar o trabalho brilhante que a Embraer faz e saudar a pessoa do Luiz Carlos, que é um ser humano inspirador. Acho que isso ficou claro para todo mundo nessa rápida entrevista. Como ele disse, a gente ficaria muito mais tempo. Também queria agradecer aos nossos patrocinadores, a MF Import, sua loja de carros importados aqui em São Paulo, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que está com 3.600 voos extras em Congonhas, agora na alta estação, e a Fiesc Santa Catarina Senai, que montou uma escola de mecânicos de aviação em Palhoça, lá do ladinho de Florianópolis, que é uma coisa de primeiro mundo. Acho que até o Luiz Carlos Afonso ficaria encantado de ir lá conhecer, porque você ia Preciso ver. conhecer. Então, estamos te convidando em nome da Fiesc e do Senai. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Flap Interview. É uma honra ter você como telespectador. E não se esqueça, assine a revista Flap. No mês de outubro, a Flap faz aniversário e a gente tem a nossa edição tradicional de aviação comercial. Assine porque vale a pena e vocês vão nos ajudar imensamente. Muito obrigado, valeu, bons voos, boa semana.